Foi bem rápido e o grande protagonista do Vaticano II foi Montini, evidentemente. Os outros somente o que fizeram foi seguir o que falou Montini. Maria vita in morte suo. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Eu sou o Leonardo. Aqui na minha frente está o meu amigo de sempre, Marcel. Tudo bem, Marcel? Salve Maria! Tudo bem, Leonardo? Salve Maria a todos. Hoje, especialmente neste podcast, temos uma presença ilustre, né? Verdade. Que é o Padre Carlos. Muita gente ainda não conhece o Padre Carlos, então eu queria agradecer muito o Padre por ter nos dado esse privilégio de ter vindo no nosso canal, o primeiro canal, né, que tem o Padre Carlos conosco. Muito obrigado, Padre, pela sua presença, e hoje vamos entrevistá-lo e conhecer um pouco da vida do Padre Carlos, né, que muitas pessoas ainda não conhecem. Salve Maria, sua bênção, Maria, Padre. Sua bênção. Salve Maria, muito obrigado, Deus abençoe. Então, Padre, vamos conhecer melhor o senhor, né, apresentar para as pessoas a sua história, né, como é que o senhor se tornou adventista, foi para o seminário, de qual seminário que o senhor é atualmente, se o senhor puder dar uma breve apresentação aí para nós. Tá bom. Primeiro de tudo, me chamo Padre Carlos, Padre Carlos dos Santos, mais conhecido assim. Então, a minha história entrando para o sedvacantismo, na verdade, começa antes. Minha família, mais ou menos católica, dentro do modernismo. Eu tive certas situações da minha vida que me aproximaram particularmente de Deus antes de chegar ao sedvacantismo, e sempre se diz na teologia espiritual que a dor aproxima de Deus. E bom, de certa forma eu fui experiência disso, digamos, porque quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui diagnosticado com um tumor no pé, graças a Deus benigno, mas fiquei muito tempo de cama, com muleta, porque nenhum médico sabia o que eu tinha. Um deles, de fato, chegou a dizer que era uma espécie de bruxaria da medicina. Caramba. Demorou, sim. Então, eu fiquei muito tempo em casa, de recuperação. Supostamente eu tinha nascido com esse tumor e com um golpe ele apareceu. Eu fiz uma cirurgia primeiro porque eu tinha os tendões do tornozelo direito bem inflamados, tinha um pedaço de osso que estava necrosado e foi para análise isso aí. E passou um ano, não sabiam nada ainda, tinham feito um monte de análise e tudo, e depois saiu uma análise que tinha esse tumor, tinha que retirar esse tumor e tudo mais. Bom, não vou entrar tanto em detalhe disso, mas isso especialmente nos meus 13, 14, 15, 16, foi o que me aproximou muito de Deus. Graças a Deus, a minha família sempre foi de missa dominical, ainda que era no modernismo, mas a gente era bastante próximo do que era a religião. E bom, tudo isso me aproximou muito de Deus. A dor, como um dos efeitos da dor, é aproximar de Deus. É verdade. E no modernismo, já eu participei do movimento falso, como a gente sabe, da renovação carismática, e aquilo tudo me aproximou muito de Deus também, porque, não o movimento em si, porque o movimento é falso, mas tinha alguns pregadores que falavam muito sobre a vida dos santos católicos, e isso sempre me impactou muito a minha vida. E eu vi uma diferença, porque os novos santos, digamos, da igreja conciliar não tinham nada a ver com os santos antigos. Então na minha cabeça, essas perguntas, elas iam ganhando vida. E eu fui morar no meu último ano de escola em Criciúma, Santa Catarina, com os amigos todos conhecidos de colégio.
E lá eu tive, digamos, bastante tempo para pensar, estudar sobre tudo isso, e eu decidi entrar no seminário. Sim. Ah, então o senhor chegou a entrar no seminário da Nova Igreja? Ô padre, só Sim. interromper um pouquinho o senhor. Levanta um Aham. pouquinho só a câmera do senhor que está cortando um pouco o seu rosto. Aí, tá Isso bom? aí, beleza, Eu vou perfeito. Tá refazer a bom. pergunta. Refaz a pergunta pro Sim, padre. pode Tá. refazer. Então, padre, o senhor já frequentou um seminário da Nova Igreja? Sim. E aí engancha toda a minha história, porque eu tinha isso por um lado, a renovação carismática, onde tinha gente que pregava, digamos, uma mistura das duas igrejas, muitas histórias de santos de verdade, santos católicos, e também tive alguns amigos que me influenciaram muito na questão da doutrina católica tradicional, a doutrina verdadeira. E eu lembro muito que nessa época, justamente, todo o tema da renovação carismática, essas orações, tudo entre aspas, em línguas, tudo mais, eu lembro ter lido uma coisa de Santo Tomás de Aquino, agora não lembro bem textualmente o que era, mas falava sobre o que era o dom de línguas. Ah, E tudo sim. isso tudo isso ia me criando muitas dúvidas. E bom, eu fui conhecer o seminário da Diocese de Osório, que era a diocese a qual eu pertencia, e saí de lá escandalizado, porque seminaristas com relacionamento, teologia da libertação totalmente, ou seja, nada que pudesse elevar o espírito ao céu. Era tudo uma grande reunião do Concílio Vaticano II. Sim. E então, ainda sem entender muita coisa, eu busquei o seminário mais tradicional que eu pudesse ir. E eu fui para Frederico Westphalen, onde na época o bispo, entre aspas, era Dom Antônio Rossi Keller, que era mais ou menos o bispo mais tradicional que tinha no Brasil. Ou seja, cheguei lá... Onde que é esse lugar? Onde que é? Qual é esse seminário? Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul mesmo. E, sim, ficava a 600 quilômetros da minha casa. E realmente ele buscava uma coisa tipo Bento XVI, assim, uma coisa bem... Ou seja, a igreja é a coisa mais linda, os ornamentos mais bonitos, romanos, os cálices mais bonitos, tudo exteriormente muito bonito. Então eu cheguei lá, de certa maneira, graças a Deus, podia usar o telefone, então foi a maneira que eu pude desvendar que o lugar onde eu estava não era o correto, mas eu vivi 2 meses lá, em Frederico Westphalen, no que eles chamavam propedêutico, que era uma preparação para entrar no ano de filosofia. E tinha a vida de oração, estudo, tinha recreios, tudo. E eu lembro que numa aula de liturgia, ele estava falando sobre a missa, e ele insinuava, eu não lembro bem como eram as palavras textuais, mas ele insinuava que a missa não tinha nada de sobrenatural, que era uma grande reunião. E eu perguntei, padre, mas e a missa não tem nada de sobrenatural? E textualmente ele me disse, a missa não tem nada de sobrenatural. E eu fiquei quieto no momento, mas me passou uma espada no coração, se eu posso dizer assim, porque justamente nesse tempo era, bom, posso dizer que ainda tenho uma grande devoção pelo Padre Pio de Pietrelcina, e para mim a missa era o Calvário, para mim a missa era o sacrifício da Santa Cruz. E reduziu a missa a um culto protestante, né? Digamos assim. Exatamente. E é o produto do Vaticano II que a gente já vai ver. Exatamente. E então, naquele seminário tinha muitos que foram recebidos do Paraguai
porque lá teve toda uma história que fecharam o seminário modernista lá, que era mais conservador e tal. E aí um deles, um dos sacerdotes, entre aspas, era do Verbo encarnado. E eu perguntei para ele, porque eu fiquei em dúvida com toda essa aula que esse padre tinha dado, e eu fui e perguntei para ele: padre, o que é a Santa Missa? E ele me disse: a Santa Missa é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, aplicação de seus méritos, tudo de maneira incruenta, tudo. E eu fiquei pensando, um me fala a doutrina católica verdadeira, e o outro me fala uma coisa, para mim, totalmente nova, porque eu ainda não tinha muita ideia de tudo isso. E por que eu falei, graças a Deus, se permitiu o telefone? Nesse momento, eu comecei a buscar informação na internet e terminei num grupo chamado Tradição Católica, na época no Facebook. E bom, vi que a coisa não ia por aí e chamei a Fraternidade São Pio X, tinha ficado 2 meses aí, e o padre que me atendeu disse, eu expliquei toda a minha história, tudo o que estava acontecendo, e ele me disse: olha, o senhor não pode ficar aí, porque esse lugar não é católico. E eu vou dizer para vocês, fiquei até doente, tá? Fiquei com febre, tudo, dor de cabeça, uns 2 dias, até entender tudo isso, e chamei o meu pai e minha mãe, perguntei se eles podiam me buscar, porque eu não ia ficar mais naquele lugar, porque não era um lugar católico, eu tinha 18 anos na época. Uhum. E bom, eles foram me buscar, eu comecei a frequentar a fraternidade, e lá eu conheci 3 padres. Essa vez eu não vou citar nenhum nome, mas tinha 3 padres. Mas aonde que era? Qual lugar? Era em Porto Alegre. Porto Alegre. O priorato deles era de Santa Maria na época. Sim. E, bom, comecei a frequentar todos os domingos a missa lá, e sem entender muito ainda, mas eu fui estudando e vendo que toda a questão do Concílio Vaticano II, esses homens que se diziam Papa. E, na verdade, eu pensava que a fraternidade não estava com a Igreja Conciliar. Eu pensava que eles eram, digamos, que eu ainda não sabia na época, mas eu pensava que eles eram sede-vacantistas. Mas eu não... Sim, mas eu não sabia de todo... Eles criticam tanto, né, o Papa, que te faz pensar... O Papa, entre aspas, que te faz pensar... Claro. Que eles, de fato, são sede-vacantistas, né? No primeiro contato, é verdade. Realmente a gente tem essa impressão, né? Exatamente. E quando eu cheguei lá e comecei a frequentar os sacramentos, no confessionário tinha uma imagem do Francisco Bergoglio. Só que tinha um padre, quando eu ia me confessar com ele, ele ia e baixava, né? A gente fala baixava, né? A imagem. Sim. Estava pendurada a imagem, ele baixava. Como escondendo a imagem do Bergoglio. Claro, tudo aquilo começou a ter um monte de pontos de interrogação na minha cabeça, e eu fui estudando, escolhi ele para diretor espiritual, né? Para mim era o que mais eu via que era mais como agressivo contra toda a questão do Concílio Vaticano II. E bom, conforme a gente foi conversando, eu fui estudando, ele me convidou um dia, eu lembro que foi em julho, foi de certa maneira meu presente de aniversário, e eu fui com ele a Santa Maria, que era o priorado. E ele, na viagem, a gente foi de ônibus junto, a gente conversou muito, ele me falou: se algum dia o senhor vê que o senhor quer ser sede-vacantista, assim, com essas palavras, ele me disse: o senhor fala comigo, não fala com os outros padres. E, claro, mais pontos de interrogação. Será porque ele era um sede-vacantista oculto, alguma coisa assim? Ele era sede-vacantista oculto. Então, e aí, tem muitos lá. Fazia 2 anos que ele era sede-vacantista, mas já vamos chegar. Uhum. E aí eu cheguei lá e fiquei 2 semanas lá no Priorado de Santa Maria. E lá eles recebem jovens que querem entrar no seminário da Argentina, de La Reja. Sim. E bom, eu me apresentei como candidato, tudo, fiquei essas 2 semanas, e uma das conversas que eu tive com esses jovens que estavam lá,
Estavam falando de João Paulo II, tudo isso. E eu falei uma frase assim, que o João Paulo II não é, ele era um antipapa. E, e eles me olharam tudo com uma cara de interrogação, como tu vai dizer isso se nem o teólogo da fraternidade fala isso? Eu fiquei quieto, porque na verdade eu pensei que eu estava num lugar que pensava igual que eu. Pois é, porque Na verdade, se você não lê é. os artigos que eles escreviam contra João Paulo II, você vai pensar exatamente isso, né? É verdade. Sim, O que eles diziam, o que eles escreviam, né, contra João Paulo II, exatamente. é exatamente isso que você Exatamente. pensa, né? Não tem como, né, Não. pensar de outra forma. Aí, E aí- mediante essas dúvidas aí, padre, o senhor foi se afastando de lá, né? Sim, mas peraí, ainda não terminou, porque porque é onde eu quero chegar. Aí eu falei com esse padre que era diferente, e ele me disse, eu vou te dar um livro para te estudar, e a gente vai estudar junto ele. E ele me mandou, foi um livro que eu comentei com o Marcel, ele chama Mistério de Iniquidade, está em espanhol, e tem um prefácio do Monsenhor Dolan. E eu comecei a ler, e eu lembro que no primeiro capítulo, e daí eu entendi tudo, eu acho que eu li o livro em 2 dias. O primeiro capítulo eu entendi tudo e mandei para esse padre, que esse homem que estava sentado lá na Santa Sé não podia ser o Papa. E aí ele falou, evidentemente. E a gente começou a estudar, e aí ele mesmo que falava, ele falava porque como ele estava muito metido aí, e os padres lá não podiam ter acesso à internet muito seguido, acho que era uma vez por semana só. Então ele dizia que eu era o báculo dele, porque eu era que ia reunindo as informações. E bom, ele sai de lá, um dos padres dizem para ele, um padre que já era sardivacantista, diz para ele sair escondido, porque senão eles iam fazer a vida dele impossível. De fato, ele sai escondido, e o prior geral do Brasil da Fraternidade chama ele para conversar. Ele vai, conversa com ele, e eles oferecem para ele, tá, que ele fique na fraternidade, calado a boca, sem falar nada. Oferecem a melhor capela do Brasil. Tinham não sei quantos fiéis, ou seja... E aí ele me manda uma mensagem, olha, me ofereceram isso, o que tu acha? Eu acho horrível. E ele me disse, também acho. E aí ele me fala, escreve para eles, porque eu já tinha um trato, digamos, de entrar no seminário, escreve para eles que tu não vai mais entrar, e o que tu acha de tudo isso. E aí eu escrevi, eu lembro que naquela época eu já estava vendo alguns vídeos naquela época que era o Padre Pio Spina, hoje, graças a Deus, Dom Spina, um vídeo que ele dizia que, como era, saio da fraternidade ou alguma coisa assim para permanecer católico. E aí eu escrevo para ele mais ou menos, e sabe qual foi a resposta deles? Eles me disseram, o prior, me disse, alguém te ofendeu? Alguém te falou alguma coisa que tu não gostou? Acaso na nossa capela não tinha imagens católicas? Eu fiquei pensando naquela mensagem, olha, se for por isso, eu vou voltar para minha paróquia ali, que fica ali perto de casa, lá tem imagem, ninguém me ofendeu também. E aí a gente, com esse padre, a gente chegava à conclusão da materialidade de pensamento que tem a Fraternidade São Pio X. E a gente estudando, saí de lá também, e aí eu encontro, num site chamado Tietos Fidelium, a direção do Padre Pio Spina, naquela época. E aí eu passo o blog? Você achou o blog? Tietos Fidelium? Assim que eu devo bastante ao senhor. Aquele blog já está lá já há bastante tempo mesmo. Verdade. Então, e aí tudo isso eu falei com esse padre, e a primeira ideia era criar uma casa de formação no Brasil. Naquele tempo era eu e mais um senhor, que morava em Paraná,
E a questão era, a gente já tinha abandonado todo o que era fraternidade, bom, já tinha entendido o tema da sede vacante, só tinha um problema, tinha uma questão litúrgica no meio. Sim. Qual liturgia a gente vai aderir? E ele dizia, se a gente aderir a de São Pio X primeiro, a gente pode trocar para de Pio XII, mas se a gente for para de Pio XII, vai ficar meio feio trocar para de São Pio X, assim ele pensava. E aí, eu e esse senhor, que era bastante inteligente, e mais uns fiéis, a gente pediu para o padre se a gente podia estudar, tudo com permissão, com licença, tudo, sob o seu critério e tudo, a gente pediu para estudar a situação. E a gente, com todos os argumentos católicos, a gente chegou à conclusão que só podia chegar à doutrina de Pio XII, porque a liturgia de Pio XII, porque a outra seria seguir uma coisa que não foi, ademais, abrogada por um Papa verdadeiro, que já não era para seguir, então parecia o mais lógico seguir o último Papa. Isso. E bom, ele ficou meio bravo e tudo mais, bom, ele fez o contato meu com o Padre Espina na época, e aí o Padre Espina, comecei a conversar com o Padre Espina, cheguei 4 dias antes da ordenação do Padre Gabriel, conheci ele 4 dias como diácono, e bom, fui a visitar eles, conhecer eles, gostei muito, tanto do lugar como deles, e já dos primeiros dias eu já disse, é aqui o meu lugar que eu vou ficar. Depois eu voltei para casa para buscar as minhas coisas, porque a primeira viagem, de fato, agradeço muito aos fiéis do Brasil, porque eles que me ajudaram a pagar a passagem naquela época. E bom, voltei para lá depois com a aprovação dos meus pais, graças a Deus também sempre me apoiaram. Não entendem muito a questão da posição sede vacante, mas me apoiam, graças a Deus me apoiam. Sim. Então deu pra gente conhecer um pouco a história do senhor, né, padre? Então o senhor é do Seminário Mater Dei, né? Dos padres da Argentina. Seminário Mater Dei, na Argentina, em Córdoba. E o nosso intuito aqui também hoje, que nesse vídeo, né, é pedir para o senhor falar um pouco sobre a questão litúrgica, né, da missa nova. Muitas pessoas questionam essa questão da validade da missa, acham um absurdo a gente falar que é uma missa inválida. Então a gente queria que o senhor explicasse um pouco e por que, né, a gente tem essa posição dentro do sedevacantismo, né? Sim. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que começar falando pela doutrina católica. E que eu tenho que ser um católico íntegro, ou seja, querer ser católico completamente, com todos os artigos do credo. Porque da mesma maneira aquela frase de Santa Teresinha do Menino Jesus que fala que eu não posso ser santo pela metade, também não posso ser santo, eu não posso ser católico pela metade, eu não posso agarrar os artigos da fé que me convém e os outros jogar no lixo. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que assentar é ser católicos. E querer ser católico íntegro, porque é a única maneira que a gente pode agradar a Deus, porque foi a religião que ele instituiu, com o seu culto, com as suas orações, os seus dogmas, conforme ele instituiu, conforme ele deixou ao verdadeiro sucessor, ao verdadeiro Papa e aos seus sucessores, São Pedro. Então, para começar... E se o Papa é católico pela metade, como é que fica? É que justamente não pode... Não pode existir um Papa católico pela metade, porque justamente a função de um verdadeiro Papa é guiar as almas para o céu. Quando nosso Senhor Jesus Cristo fala a São Pedro, diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tantas outras citas que a gente vai ver. Não pode existir um Papa que ensine um erro, porque é próprio do ofício do pontífice guiar os fiéis à eternidade. E quando a gente vê artigos, como a gente vê hoje, em contra da verdadeira fé, quando a gente vê coisas imorais,
quando a gente vê uma liturgia que guia não para o céu, senão que guia para o próprio homem, se a gente não for mais longe de falar para o próprio diabo, e uma disciplina totalmente indisciplinada. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente vê que alguma coisa está funcionando errado. O senhor acha que isso tudo começou na igreja desde quando, assim, que começou... Isso com certeza deve ter começado antes de João 23, né? Toda essa infiltração dentro da igreja para resultar no que hoje temos aí, o que de liturgia, né, de missa nova. O senhor acha que isso começou como dentro da igreja? Então, a gente, quando fala de Concílio Vaticano II, de João 23, Paulo VI, ou de qualquer um desses falsos papas, a gente pensa que a gente tende a pensar que todas essas coisas todas essas coisas nasceram somente aí no Vaticano II. Só que isso já vem de bastante tempo. De fato, o Papa São Pio X, ele condenou o modernismo. Ele não condenou um fantasma, ele condenou erros que existiam. De fato, existia um catecismo com o título de São Pio X, na época de São Pio X, que já continham heresias e condenadas pelo mesmo São Pio X. Fora as excomunhões também, né? Várias excomunhões que tinha na época. Ele combateu mesmo o modernismo de forma bastante veemente, né? Bastante veemente. E da mesma maneira o Papa Pio XII, que muitas vezes tem gente que é um espírito totalmente anticatólico, pensam que podem dizer que ele foi frouxo, que ele não actuou em contra tudo isso. E o Papa Pio XII actuou e muito. E de fato uma das duas encíclicas dele foi justamente a Mystici Corporis, que se eu não me engano é de 1943, e a Mediator Dei de 1947, se eu não me engano. O senhor acha que o Papa Pio XII chegou a trabalhar de alguma forma para evitar que isso acontecesse, né? Que essa na missa nova acontecesse? Acha que ele percebeu isso? Claro, sim. De fato, na Mediator Dei, ele condena o arqueologismo. E era justamente o que esses homens já vinham, já de muito tempo antes, tentando infiltrar na igreja, tentando levar como doutrina para dentro da igreja. Por quê? Justamente a igreja católica foi perseguida nos primeiros tempos, tentaram matar os cristãos, verdadeiros católicos, e não conseguiram, na frase de Tertuliano. Quanto mais ou seja, um mártir era semente de novos cristãos, de novos católicos. Tentaram com heresias colocar dentro da igreja, tudo isso desde fora. E aí eles chegaram à conclusão que tinha que tratar de extirpar ou eclipsar a igreja católica desde dentro. E uma das coisas é, numa visita de Dom Antônio Castro Maier, que ele faz a Pio XII, nessa conversa, o Papa Pio XII, desde da janela, mostra a Dom Antônio Castro de Maier a rua, a paisagem de fora, e ele fala, o Papa Pio XII fala, excelência, os inimigos da igreja não estão lá fora, os inimigos da igreja estão aqui dentro. Que coisa, não sabia dessa história, não. Exatamente, o Papa Pio XII estava muito bem inteirado. De fato, ele terminou sem secretário. Por quê? Porque numa das épocas ele ficou sem secretário, e aí colocam Montini, na época, de seu secretário, Paulo VI, futuro Paulo VI. E, por exemplo, o Papa Pio XII mandava alguns bispos, alguns sacerdotes a missões em segredo, porque eram países totalmente comunistas, e Montini, o Monsenhor Montini, que era o atual secretário, ele começou a vazar essas informações aos seus amigos progressistas, porque ele já era comunista. Ele não se transformou comunista, nem progressista, nem modernista no Concílio Vaticano II. Ele já nasceu. De fato, Montini, ele era filho de esquerdistas. Então, a gente já pode, do seu berço, saber mais ou menos de onde vem
essa pessoa, ele podia ter sido diferente, porque os seus pais eram esquerdistas? Podia, mas ele não foi. E Montini delatava a esses inimigos comunistas esses envios de sacerdotes, que muitos morreram, e o mesmo Papa Pio XII, sabendo de muitas dessas coisas, tirou ele da secretaria, e como existe um rumor de que o próximo Papa seria Paulo VI, ele deixa o seu desejo de que o próximo Papa não seja Paulo VI, não seja Montini, no caso. Que não fosse o Papa Paulo VI, no caso. Exatamente, que não fosse o próximo Papa. E... o senhor ia falar? Não, foi o Paulo VI que teve aquela questão do Pacto de Médici, que chegaram a um acordo para que no Concílio Vaticano II não houvesse a condenação do comunismo, porque era esperado, né, que no Concílio Vaticano II houvesse essa condenação, e essa condenação não aconteceu. E se dizem, né, que foi por isso, esse pacto que o Montini fez com os soviéticos, né, com os comunistas, e não, então o concílio não condenou o comunismo, que era a função do concílio é exatamente essa, né, o Gol de Trento, que foi a questão contra o protestantismo, e o Concílio Vaticano II ficou silente, né, se silenciou acerca do comunismo. Dizem que foi por obra de Montini também. Exatamente, é que a função de um verdadeiro Papa é preservar o seu rebanho do erro. E uma das maneiras de preservar é condenar os erros, como foi que fizeram até Pio XII. Mas como iria condenar uma pessoa que era totalmente esquerdista, totalmente progressista, comunista, amigo de comunistas, porque de fato, dentro do seu pontificado falso, ele recebeu muitas vezes esses comunistas e sem condená-los, porque ele era inimigo de condenar. Se a gente analisar as suas encíclicas, a sua maneira, o seu modus operandi que se fala, era de dialogar. Já não era mais aquela frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, ide por todos os cantos, predicar o Evangelho, convertei, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já não era isso, porque aqui tem um mandato de ir pregar. Montini não fez isso. Montini dialogava. Então o senhor acha que o João 23 foi só um pontificado de transição para que viesse o verdadeiro herege ali, o verdadeiro empreiteiro, né? Quem faria as mudanças todas. Toda a empreitada, João 23 foi só uma transição. Muito provável, que foi uma ponte só. Porque foram 5 anos só, né? Ele já devia ser velho, né? Foi bem rápido. Agora, foi bem rápido. Pode falar, padre, depois eu pergunto. Sim. Foi bem rápido e o grande protagonista do Vaticano II foi Montini, evidentemente. Os outros somente o que fizeram foi seguir o que falou Montini. De fato, aqui o Dom Spina sempre fala que o Bergoglio, Francisco, é a framboesa em cima do bolo. Sim. Agora, padre, falando de Montini, né, Paulo VI, o senhor está entrando na questão litúrgica. Ele foi o verdadeiro demolidor da liturgia. E um dos fatos da missa de Paulo VI, né, a missa nova, não ser missa, é o fato dele não ser papa. Já é um primeiro ponto, né? Exatamente. Por quê? Porque um papa um sucessor de São Pedro. Ele, quando é eleito, recebe o dom da infalibilidade. E o que é o dom da infalibilidade? É não poder errar em matéria de fé, matéria de moral, disciplina, liturgia. Por quê? Porque são essas as matérias do seu ofício de pastor. E a igreja, sendo uma instituição divina, Nosso Senhor Jesus Cristo colocou os meios para que ela pudesse chegar ao seu fim, que é guiar os fiéis ao céu. E quando a gente olha a figura de Montini, de Paulo VI, ou todos os outros, eles não guiam ao céu. Eles guiam o homem de volta para o homem. Eles guiam o homem à perdição. E aí, eu separei algumas coisas aqui.
Uhum. Sim. O senhor fica à vontade. Pode ficar à vontade. Uhum. Tá bom. Um dos princípios... Peraí, deixa eu achar aqui. Um dos princípios é a lex orandi, lex credendi, que a lei da oração é a lei do que eu acredito, a lei do que eu creio. Uhum. E esse estudo foi feito por um sacerdote muito competente. E eu vou falar uma lista que ele separou. Primeiro, Maria vita